Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Na nossa playlist aqui a gente vai acompanhando ó, em ordem cronológica aqui o crescimento de Magnus Carlsen, campeão mundial por diversas vezes de 2013 a 2023 e quando ele abdicou aí do seu título de campeão mundial e houve a disputa entre Jingliren e Nepomniachtchi. Jingliren venceu, é o atual campeão do mundo. E a gente quer ver como é que era esse Magnus Carlsen. Quando ele era moleque, ele ia jogar um torneio lá, como é que era isso daí? Né? Será que ele já mostrava sinais ali que ia ser um jogador espetacular? Será que ele já era diferenciado em relação aos outros jogadores? Bom, da idade dele, certamente. Mas e os outros, né? Mais velhos, com o mesmo rating e tudo mais. Como é que era isso daí? Então a gente vai olhar aqui na nossa playlist. Agora temos Magnus Carlsen ainda no ano de 2003, mês de julho. Ele nasceu em 30 de novembro de 1990, Magnus Carlsen, então aqui ele tá com 12 anos, ainda não completou 13 anos, jogando contra esse Hans Krog Harestad, 2.249 de rating. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Magnus Carlsen tem as peças brancas, abre com o peão do rei. Temos aqui, por enquanto, uma abertura Ruy Lopes, os cavalos se desenvolvem e o bispo faz pressão aqui no cavalo. A6, o bispo atacado volta para casa de A4, cavalo vem para casa de F6 atacando o peão central. E aqui o Magnus Carlsen faz o roque. Olha, ele jogou isso daí esses dias, hein? Jogou esses dias lá no Champion Chess Tour. E aqui o adversário na partida contra o Carlsen esses dias tomou o peão, né? E se eu não me engano o Carlsen seguiu aqui com D4, veio B5, o bispo atacado sai. Então é possível capturar o peão, é isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Mas as brancas recuperam o peão. Se eu não me engano foi assim que seguiu na partida recente aí do Magnus Carlsen. No entanto, aqui o Hans prefere não capturar o peão, joga com B5, o bispo atacado volta, e aqui tudo bem, segue o desenvolvimento, o bispo vem para E7, torre vem para E1, D6 foi jogado aqui pelo Hans, já não vai jogar o ataque Marshall, né, que pode acontecer depois de um roque aqui, por exemplo, C3, e aí pode vir aqui D5, o ataque Marshall, um dos ataques mais poderosos aí contra Ruy Lopes, onde as pretas entregam um peão central aqui. E você fala, puxa, mas entregou um peão e além de tudo o cavalo tá atacado e vai jogar com C6. Por que as pretas fazem isso? Entregam um peão e ainda tem que jogar um C6 aí. Porque o ataque aqui das negras vai ser vigoroso e as brancas vão ter dificuldade de defender. Certamente as pretas têm compensação aí pelo peão entregue, né? Bom, por isso que na partida aqui acabou seguindo com D6 e não roque com D5. Aqui o jogador simplesmente preferiu não ir para o ataque Marshall, poderia ter ido. Preferiu jogar com D6 e aqui o Carlsen aproveita para jogar com C3. Roque coloca o rei em segurança. Pessoal, deixa eu falar sobre esse C3 aqui, importante, né? Por que ele jogou C3 nessa posição? Tudo bem, dá pra entender que é pra apoiar o peão pra D4, mas é um pouco mais do que isso. Quando as pretas jogam D6, elas estão avisando que vão atrás do bispo. Por quê? Porque o peão agora tá protegendo o peão central, não mais o cavalo. Nessa posição, quem tá protegendo esse peão é o cavalo. D6 faz duas coisas, na verdade três. Protege o peão central, dá liberdade para o cavalo jogar para cima do bispo e permite bispo G4. E agora, como é que eu faço? O que eu tenho que priorizar? Tenho que jogar H3 ou tenho que jogar C3? Os dois lances são importantes. Priorize C3. O bispo de Casas Claras da Ruy Lopes vale ouro. Você não vai querer permitir que as negras joguem um cavalo A5 e você vai perder o bispo de Casas Claras. Nem sempre é ruim trocar um cavalo por um bispo, nem sempre é o fim do mundo, mas na Ruy Lopes realmente isso é prioridade. Por isso aqui, depois de D6, as pretas avisaram que vão jogar isso C3. Ah, Rafa, mas e agora? E se jogar um bispo G4? Eu vou ficar incomodado com essa cravada aqui. Eu vou jogar H3, ele vai jogar bispo H5 e eu não quero estourar um G4 aqui. Olha, você até pode jogar um G4. De fato é complicado, longo prazo pode ter muitas fraquezas. Segue o jogo, pessoal. Segue aqui com D3. Em algum momento você joga aqui o reforça, ele pode tirar o bispo, pode jogar o cavalo. Você não tem pressa aqui, porque o cavalo não tem acesso à casa de D4. Essa pressão aqui ela é incômoda de fato, mas não tem nada. Ela é mais psicológica do que qualquer outra coisa, tá bom? Por isso, quando tiver que priorizar aqui, priorize manter o bispo. C3 foi jogado o roque. E agora nós temos aqui o lance H3, de fato veio. Cavalo A5, foi atrás do bispo? Mais do que isso, sai da frente do peão de C, as pretas querem ganhar espaço no centro. Claro, você quer manter o bispo C2 foi jogado e aqui C5. Legal. De qualquer maneira, Magnus Carlsen estoura o D4,
é a luta pelo centro. O Hans desenvolve mais uma peça, joga a dama aqui em C7, traz a proteção para o peão central e já prepara para conectar as torres. Cavalo de bem em D2 jogado pelo Magnus Carlsen, nós temos a volta do cavalo, ele não vai ficar aqui no canto para sempre, volta para casa de C6, Magnus ataca o cavalo que retorna e agora A4 já ameaçando capturar o peão, por conta do tema da cravada. Torre A7 foi jogada e agora a torre está defendida aqui pela dama, Carlsen segue manobrando o cavalo para casa de F1 e aqui G6. G6 já tira a casa de F5. Pessoal, muito comum essa manobra do cavalo na Ruy Lopes, tá? Você vai querer jogar o cavalo em F1, G3 e F5. Então G6 já se antecipa a isso. Aqui bispo em H6, seguiu na partida, ok, o lance é praticamente forçado aqui, torre 8. E aqui cavalo vem para G3 de qualquer maneira. Deu suporte para o peão central, tá lutando pela casa de F5 ainda também. Cavalo D7 sai da frente do peão de F, leva também o cavalo para a ala da dama. Cavalo H2 jogado, temos F6 agora aqui, dando a casa de F7 para o cavalo. E aqui o Carlsen segue com o lance bispo em E3. Volta o bispo aí em segurança. Também existem possibilidades aqui de jogar um G5 e deixar o bispo preso, né? O Magnus Carlsen já se antecipa em relação a isso. E o cavalo, de fato, vem para a ala da dama. Pressão no peão de A4. Também tem a casa de C4. Aqui temos A por B5, A por B5 e agora bispo D3. Começa uma pressão aqui para cima do peão. Legal. Bispo D7 faz a proteção. Seguimos com dama em D2, conectando as torres. Uma agora defende a outra. O cavalo vem para a casa de F7. Temos trocas em A7. Até aqui tudo bem equilibrado, pessoal. Tudo certo. E aqui o Carlsen encontrou um alvo, vai para cima dele. Pessoal, só para relembrar, tá? É o Carlsen de 12 anos aqui, tá? Tá parecendo o atual, né? É o de 12 anos. Na verdade é a mesma pessoa, né? Mas em tempos diferentes. Mas brincadeiras à parte. Incrível isso, né? Incrível que ele vai jogando com uma maturidade assim que você fala, não é possível isso daqui. A gente até esquece que é aquele que ele tá jogando aqui quando ele era criança, né? Aqui dama em A6 foi jogado, protegendo o peão. E agora, mas o melhor está por vir. Cavalo G4 foi jogado pelo Carlsen, trazendo peças para um ataque na ala do rei. O Hans, percebendo isso, traz o rei para a casa de G7. O cavalo e o rei estão controlando a casa de H6. Temos bispo C1, exclama, preparando a batera. Galera, cavalo A4 chega na posição. Por quê? Esse cavalo aí tá tentando um contra-jogo aí na ala da dama. Temos bispo C2 jogado agora, pressionando também o cavalo. E agora a torre em A8. Percebam como o Hans, ele vai caindo direitinho aqui, porque ele vai levando todas as peças aí para a ala da dama. Ele pensa que o Carlsen tá jogando lá, mas agora chega o dama E3 aqui. O Hans, sem desconfiar de nada, segue aqui com C4. Temos agora um lance incrível. O que você jogaria nessa posição, né? O que a gente faria? Eu já jogaria um cavalo H6 aqui, tentaria estourar tudo. Aqui não funciona, né? O cavalo H6 infelizmente não funciona. Aqui, cavalo G5, as pretas não são obrigadas a... né? Aí eu teria que voltar aqui o cavalo e eu teria perdido um tempo, né? Então não funciona diretamente isso. Por isso, olha a ideia aqui do Magnus Carlsen. Ele segue com o lance torre F1. Quem faria torre F1? A partida segue aqui com o cavalo C5, um poderoso cavalo manobrando. E agora sim, o lance cavalo H6. Você fala assim, mas qual que é a diferença? Não pode jogar cavalo G5 agora? Ué, é exatamente o que aconteceu na partida. A partida seguiu com o cavalo G5. A diferença é que agora a torre está dando suporte. Seguimos com F4. Opa, já temos loucuras aqui no tabuleiro. Esse cavalo de H6 está atacado. F4 é uma loucura, porque agora o peão toma e a dama toma. E o que acontece aqui? Esse cavalo vai cair. O ponto todo é que esse cavalo de G5 vai ficar cravado. E vai existir também um ataque forte aqui na coluna F. O bispo tem que ficar defendendo. Tá interessante aqui a posição, né? Agora, ô Rafa, volta um pouquinho que eu fiquei com dúvida. Quando você falou que não podia jogar o cavalo lá porque vinha cavalo G5... não era só jogar F4, não era igualzinho? Tem uma diferença grande aqui. Aqui depois de peão toma, peão... Opa! Aqui depois de peão toma, por exemplo, não tem continuidade aqui o ataque, né? Com a torre na coluna F estaria bem melhor. A torre pode vir para F7.
todo tipo de ataque chega, né? E você vai atacar o defensor desse peão e tudo mais. É muito diferente. Por isso, esperar a hora certa. Se você constrói o seu ataque, você pega o seu adversário de surpresa. Se você já sai atacando, você dá tempo dele trazer recursos e se proteger. Por isso, Torre F1, um lance quieto, um lance sutil, que faz toda a diferença. Mais uma vez, cavalo C5 foi jogado, cavalo H6, cavalo G5 chegou, e aqui F4, colocando pimenta. Aqui ele pegou a tabasco, pá, quebrou no tabuleiro o pote esparramou aqui de tabasco. A partida seguiu com E por F4, dama por F4, e agora o lance bispo por H3, ó, lances de efeito. Aqui ele pensou que vai engabelar o menino, e pensou que vai engabelar a criança. Você acha que ele vai tomar esse bispo aqui, ele vai esse duplo de cavalo aqui? Claro que não. Magnus Carlsen segue tranquilamente com dama em H4, um lance que mantém o bispo atacado, traz mais um ataque aqui para o cavalo e protege o cavalo em H6. Ok, satisfeito e de barriga cheia, esse bispo aqui acaba de comer um galetinho, uma galinha caipira, não sei. Comeu o peão, volta aqui para casa de D7. Comer não pode, Rafael, é capturar. Ah, vocês entenderam, tá bom, vale sim. Vale. Na nossa história, esse bispo comeu uma refeição e voltou. A partida seguiu com E5. Que esse lance faz? Esse lance entrega um peão, abre linhas, joga igual Lila 0, tenta desviar o defensor do cavalo, tenta abrir torre. Tudo bem, claro, mas não vai tomar de peão de F. A partida seguiu com peão de D, toma. E agora, joga o quê? Pessoal, Magnus Carlsen vai para uma sequência brilhante. Ele vai sacrificar simplesmente tudo agora. Tudo. Magnus Carlsen segue aqui com... Olha, D6 eu jogaria aqui. Pensaria em jogar esse lance aí pra tentar desviar o bispo. Mas não. Aqui o arremate é o seguinte. Cavalo H5 com cheque. What? O que tá acontecendo aqui? A partida seguiu com um peão por cavalo. Mas peraí. Tem mais aqui, ó. Não dá pra tomar... Não dá pra tomar esse cavalo aqui em H6? Não dá. Tá vendo o cavalo por F6 com cheque. Seguido de bispo por cavalo. E a pressão é gigantesca. Aqui tem igualdade material, rei exposto, não precisa continuar essa análise aqui, já dá para perceber que as brancas estão muito melhores, né? A linha mais resistente seria jogar um H5 aqui, mas até mesmo aqui já fica muito claro que tem um cavalo por H5 aqui com as peças chegando, enfim, posição desmoronando pesadamente. Por isso, a partida seguiu aqui com G por H5, capturando peça. E agora o Magnus Carlsen vai para uma sequência bizarra. Mate em 3, meus amigos. Mate em 3. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. É muito bonito. É muito bonito. Aqui já não dá mais. Não tem mais o que fazer. Agora é inevitável. O cupim já roeu o pilar, né? Não tem mais o que fazer. Não dá mais para jogar o anti-cupim. Já foi. A partida seguiu com dama por G5 cheque, meus amigos. Eu espero que você tenha encontrado. F por G5, torre F7, cheque, ai, esse rei H8, torre por H7, e esse rei por cavalo, que é como seguiu na partida, torre por H7, cheque, mate, meus amigos. Magnus Carlsen, 12 anos, jogando contra o Hans Krog Harestad, sacrificando tudo aqui, né, conseguindo uma belíssima de uma vitória como essa. É realmente algo espetacular. E a gente tem mais uma partida aqui agora contra o John Ludwig Hammer. Também uma partida que ficou muito famosa, uma partida bem curtinha, na verdade. E muito interessante também dessa época. Vamos dar uma olhada. O interessante aqui é que o John Ludwig Hammer e o Carlsen têm mais ou menos a mesma idade. Aqui ambos têm 12 anos. A gente está em outubro de 2003. E o John Ludwig Hammer, que é da Noruega também. A gente está falando aqui do Mundial Sub-14, tá? E hoje em dia o Hammer, nessa época o Hammer tinha 2074 de rating. Hoje em dia ele tem 2.600, mais de 2.600 de rating feed. Ele é o número 3 da Noruega. Se eu não me engano é Magnus Carlsen, depois Ariantari e depois Ludwig Hammer. Então assim, que legal, né? Aqui temos grandes jogadores. E aqui o Ludwig Hammer tem as peças brancas e abriu com o cavalo F3. D6, temos aqui D4 lutando pelo centro, cavalo F6, lance de desenvolvimento, cavalo de bem D2 e não em C3. Esse lance aqui tem uma pequena diferença, além dele influenciar em E4, ele também deixa o peão de C móvel. G6 foi jogado, E4 já garante o centro, Magnus Carlsen vai fazendo uma defesa índia do rei. Aqui D6, fianqueto, cavalo, vai fazer o roque numa boa, né? E aqui nós temos também o roque. Cavalo C6 foi jogado, C3 E5, jogadores de índia do rei
atacam o centro, H3 tranquilamente, e aqui já começa um cavalo H5 aí, de olho na casa de F4, já soltando o braço também em direção ao centro. D por E5 seguiu na partida, cavalo em F4 diretamente aqui pelo Carlsen, o bispo atacado vai para a casa de B5, cavalo por E5 recupera o peão, e aqui nós temos cavalo por E5 mais trocas, né? E aqui a gente pensa em tomar do quê? De peão ou de bispo? Qual lance você faria aqui? Ou faria algum outro? Ah, pela pergunta você já sabe a resposta, né? Você já sabe que tem que procurar. É isso, é isso. Magnus Carlsen segue aqui com o lance surpreendente, o melhor lance da posição, dama G5. E quando acontece essas coisas de você ser pego de surpresa, em geral já foi, né? Mas aqui ainda tem luta, aqui existe ameaça do checkmate, existe ameaça pra cima do cavalo, existe ameaça pra cima do bispo. Cavalo G4 segunda partida fazendo bloqueio, as brancas têm uma peça a mais. Carlsen recupera a peça agora com o lance dama por B5. Seguimos com o cavalo B3, como se tivesse tudo normal. O bispo agora tá atacando aqui o cavalo. O cavalo vem para E2 com cheque. Rei H1. Bispo por cavalo, H por G4. E aqui o Magnus Carlsen já começa a visualizar checkmate. Sim, o radar de Magnus Carlsen já está apitando e ele está vendo checkmate na posição. Não agora, mas ele vai construir esse checkmate. Olha o que ele faz. Traz a torre para o jogo, pesa para cima do peão. Temos aqui, sem desconfiar de nada, o lance bispo E3, priorizando o desenvolvimento de peças. Um lance muito errado, né? Não é hora de priorizar o desenvolvimento de peças com essa torre chegando. Mas é que a posição não é simples, né? Você pensaria em jogar um lance como F3, você dá a casa de G3. Então, não é muito simples, né, do que fazer aqui nessa posição. O lance bispo E3 é um lance que visa dificultar aqui a volta do cavalo, né? Então, o problema é o seguinte, que jogou aqui o lance bispo E3, que faz todo sentido, pensando por essa ótica, e depois de torre por E4, torre E1. E aí você fala, legal, aqui já não tem mais jeito, esse cavalo ficou preso. Foi legal a ideia aqui do John, porque é o seguinte, pessoal, se cavalo F4, tá vindo dama F3, ó, foi legal aqui a ideia do John, atacando o cavalo, atacando a torre, né? Então, o que pode ter de errado com essa ideia aparentemente fantástica? Tem uma ideia interessante por trás do bispo E3 com torre 1. O que jogar de negras agora? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência, vale a pena? Vou dar uma dica. É mate em 2. E eu espero que você tenha encontrado o que é isso aqui, ó. Mês após mês, o rating do Carlsen tá igual ao Meteoro. Vocês perceberam isso? Ele já tá em 2.450. Já foi publicado o rating de outubro aqui, né? Ele tá igual ao Meteoro. E aqui ele segue com dama H5 cheque, meus amigos. Sim. E nessa posição, John Ludwig Hammer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha aí que chique, né? Que chique esse cavalo poderoso aqui. Que ataque é esse, meus amigos? Que jogador é esse, Magnus Carlsen, que ainda não completou seus 13 anos de idade, fazendo partidas imortais, sacrificando e tudo mais, né? Bacana demais. A gente segue com a nossa playlist para finalizar o vídeo aqui. Vamos no nosso aplicativo XB Pro, que vai ser lançado em outubro. Vamos fazer um exercício aqui, vamos lá. Muito bem, galera. Temos 34 cursos aqui, hein? Ó, quem não sabe nada, conhecimento zero. Tem 2 cursos aqui para ensinar tudo. Isso aqui vai ser gratuito, tá? Táticas. Bastante curso aqui de tática para todos os níveis. Aberturas. E como é que são esses cursos, Rafa? Tô vendo que tem bastante curso aí. Na verdade, tem 34 no total. E como vocês podem ver, para todos os níveis, você vai ter uma trilha de aprendizagem. Isso é legal, Rafa. Do nível 0 até o nível mestre. Isso, do nível 0 ao nível mestre, você vai ter essa trilha. Mas, Rafa, como é que são esses cursos aí? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui Vamos pegar algum aqui dos cursos aqui, ó. Vamos pegar um bacaninha aqui. Reconhecendo os movimentos do oponente. Um curso aqui com 26 aulas, você vai aprender a pensar nos movimentos e ideias do oponente, ao considerar como você deve continuar. Isso aqui é importantíssimo, né? Tem gente que joga ali só olhando as próprias peças e não percebe direito o que o adversário está querendo, né? Então, olha aí, à medida que você for capaz de reconhecer os movimentos e planos do seu oponente, você estará mais apto a planejar antecipadamente para o sucesso. Fantástico, isso daqui é uma habilidade
fundamental para quem tá evoluindo aí no xadrez, né? Aqui a aula 1, como você avalia a situação? As pretas acabaram de jogar torre E3. Vamos lá na posição, porque aqui ele me pediu para assinar, né? Eu tô aqui no ambiente ainda de testes aqui do aplicativo, na conta gratuita, simulando uma conta gratuita, onde você inclusive vai poder fazer uma aula por dia e 5 táticas, 5 puzzles por dia no plano gratuito, tá bom? Como você avalia a situação? As pretas acabaram de jogar a torre E3. Por que você acha que ele fez esse movimento? As brancas têm alguma oportunidade? O que as brancas devem fazer? Então, esse é a interação que a gente tem com o aplicativo, tá? Ele sempre vai trazer um tema, vai trazer a posição, e não é que você vai ter apenas certo e errado. Muitas vezes você vai ter um feedback, existe apenas uma jogada correta para executar um contra-ataque bem sucedido, né? Então aqui, pessoal, vamos lá. A gente tá atacando essa torre. Olha aí que legal. Meu rei tá em contato com essa torre. No entanto, o defensor da torre é esse cavalo. Será que existe alguma maneira da gente desviar esse cavalo? Vamos pensar em algumas possibilidades, né? A gente pode pensar, de repente, em jogar um cavalo aqui em D4, ó. Essa é uma tentativa razoável de trocar o defensor da torre preta. Mas as pretas poderiam jogar com segurança a torre C3. Puxaria a torre aqui para o lado, a torre vai para segurança, o cavalo está defendido, mantendo uma posição igual. Legal, a gente pensou bem, mas ainda não é por aí. Será que cavalo H4? Puxa, eu acho que não, pela mesma razão. Tem que existir uma linha mais forçante. Já encontrou? É isso mesmo, né? Torre F8, uma sequência forçante. A gente dá cheque no rei das pretas. Mas por que esse lance é tão importante? O rei preto é forçado a se mover para longe da casa de F6, então ele decide ir para G7, onde ele ataca a torre. E agora, como é que a gente pode jogar? A gente tá com a torre atacada? Galera, sim, é o tema aqui de capturar o defensor aqui da torre, né? A ideia-chave, as brancas removem a defensora da torre preta. Agora a posição vai se desfazer, né? As pretas devem recapturar em F5, elas perderam um cavalo à toa. E agora, você vê porque fez o sacrifício em F5? Sim, claro, porque aqui a gente captura a torre. E agora as brancas estão com um cavalo a mais e devem vencer o final de jogo. Em resumo, o movimento original das pretas torre E3 tinha uma ameaça que precisava ser reconhecida. Também apresentou uma ótima oportunidade para as brancas. Ao reconhecer essa oportunidade, as brancas ganharam uma vantagem vencedora. E por aí vai, galera. São centenas, são milhares de aulas nesses estilos. Algumas curtinhas como essa, algumas onde uma aula você tem que achar ali muitas vezes 10 lances em sequência, né? Claro, um de cada vez, recebendo feedback lance a lance, como se você tivesse um grande mestre, um coach virtual do seu lado te ensinando e te fazendo entender tudo que você vai passando e treinando. Tá bom, galera? Se você quiser saber mais detalhes, quiser aproveitar também as condições exclusivas para os apoiadores iniciais, na descrição do vídeo tem o link para você participar. A gente ainda vai deixar aí no mês de setembro essa possibilidade de você apoiar, de você participar e garantir as condições de pré-lançamento, tá bom? O lançamento que vai ocorrer no mês de outubro. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!